Bem, hoje é a nossa segunda aula sobre filosofia da arte, dando prosseguimento às aulas, a matéria mesmo, tanto para a Escola Gino da Silveira, quanto para a Escola João Luiz do Nascimento, da FAITEC, Gino da Silveira da CIEDUC, as escolas que eu trabalho, e a gente vai dar prosseguimento à matéria que é comum, né? Que é a matéria sobre filosofia da arte, estética. Na primeira aula nós vimos o quanto, em certa medida, estética e filosofia da arte, ainda que sejam áreas próximas, ainda que elas se aproximem, elas têm certas diferenças. Vimos a importância do Renascimento. Vimos que, na Antiguidade, tanto gregos quanto romanos não diferenciavam arte técnica, coisa que hoje nós fazemos essa diferença muito claramente, enquanto que a técnica, modernamente, a gente compreende como sendo pauta da utilidade. O que é técnico é útil, o valor é a utilidade. Nós dizemos, em linhas gerais, que a arte tem como pauta, tem como valor prioritário a beleza. É claro que um objeto ele pode tanto ter elementos técnicos quanto estéticos. Eu posso dizer que uma porta é bela e ela é funcional. Mas, a princípio, parece que o objetivo central da arte é a beleza e da técnica é a utilidade. Mas essa é uma divisão que nós vimos que na antiguidade não existia. Na antiguidade, os gregos usavam uma mesma palavra, tekne, para tudo, e os romanos uma única palavra, ars. Essa diferença entre arte e técnica começa a se cristalizar muito claramente durante a Renascença, no qual você começa a realmente configurar uma atividade humana dedicada à busca da beleza. Bem, outro ponto, além disso, nós vimos também que a Renascença é marcada também pelo conceito de autoria. Isso a gente vai discutir mais à frente. E também vimos que durante a Idade Média a única classificação que é feita das atividades humanas são as artes liberais e as artes mecânicas. Mas essa é uma divisão muito mais de caracterização político-social, ou seja, as artes liberais eram dos homens livres e as artes mecânicas eram frutos do trabalho da mão, ou seja, da população em geral, enquanto que a atividade das artes liberais eram próprias do homem livre, portanto do clero e de uma aristocracia ali europeia vigente. Bem, o que mais que nós vimos? Nós vimos a famosa classificação de Aristóteles entre os tipos de saber, saber teórico, saber produtivo e saber prático, saber teórico ligado à contemplação da natureza, o saber prático ligado à observação das relações humanas, por isso a ética, política e economia, e o saber produtivo relacionado sim às produções humanas. Muito bem, isso tudo é o que a gente viu, foi o panorama da última aula. Quando a gente fala que a arte, na Renascença, ela está ligada ao conceito de beleza, ou seja, a arte finalmente é pensar como uma atividade cuja função, entre aspas, né, cujo objetivo, melhor dizendo, é a promoção da beleza, nós vemos então que se pensa uma atividade artística, uma atividade humana, que tem esse objetivo em comum. Mas no passado, na antiguidade, a beleza não necessariamente estava atrelada às artes. Pelo contrário, a beleza ela era vista como um valor, mais do que um valor, uma ideia que em muitos se colocava em oposição, desculpe o termo, mas se colocava em oposição a se colocava em oposição às artes, particularmente algumas belas artes, como a pintura e a poesia. Como isso acontecia? De que forma isso acontecia? Eu chamo a atenção de um autor, Platão. Platão, que é um autor fundamental da filosofia clássica, é aquele que vai fazer justamente a união entre Sócrates e Aristóteles, um autor gigante.
Platão ele condena em alguma medida as belas artes. Claro, dizer que Platão condena as belas artes tem que ter muito cuidado com essa frase. Primeiro porque no motivo mais óbvio, não existiam as belas artes. Né? Mas ele condena, de alguma forma, atividades atividades que hoje entendemos como de cunho artístico, como a poesia e a pintura. Ele condenava essas artes, de alguma medida, como artes que não promoviam a beleza. Isso é interessante, isso é importante por quê? Porque Platão é o primeiro autor a chamar a atenção do conceito do belo como um conceito fundamental para o conhecimento. Então, ao mesmo tempo que nós temos um autor que chama pela primeira vez a atenção para um conceito fundamental da estética da filosofia da arte, que é o conceito de beleza, é o primeiro a chamar, a nos alertar da importância dessa palavra, desse conceito, dessa ideia. Ele é igualmente aquele que vai condenar atividades artísticas que hoje entendemos como aquelas produtoras, promotoras do belo. Então, esse estranho caso, que é o caso Platão, a gente tem que entender um pouquinho. Bem, de que forma Platão condena o belo? Por que Platão condena de que forma Platão condena as artes? Porque ele separa a beleza não necessariamente vinculada à arte. Para a gente entender isso, a gente tem que reportar uma série de momentos, um conjunto de momentos da história da filosofia platônica que trata do assunto. Para começar, a República. É a famosa República que tem o momento que ele, se mal me engano, no trecho 378A, pelo que eu anotei aqui, em que existe o famoso banimento do poeta. A famosa história de que Platão expulsa os poetas da República. Ele vai descrever uma politeia justa, uma politeia realmente condizente à ideia de uma sociedade ideária. Ele expulsa, ele condena o papel do poeta como um papel educativo na cidade. Ele condena no Fedro. Agora, por que ele condena o poeta? Para a gente entender a condenação ao poeta, é interessante ver uma outra obra, que não é República, que é a obra Fedro. E o Fedro é um livro que trata sobre o problema da beleza, de certa forma. E ele não trata apenas do problema da beleza, ele também faz uma crítica à pintura. E uma crítica muito específica ao discurso escrito, à palavra escrita. Por que Platão condena a poesia? Por que Platão condena a pintura? Por que Platão condena o discurso escrito? O motivo é o mesmo. E para entender esse motivo, a gente precisa chamar a atenção para a teoria de Platão. Platão é um autor interessante porque Platão é um autor que eu digo que há muitos caminhos que levam a Platão é como Roma. Há muitos caminhos que levam a Platão. Como assim? Eu posso fazer uma abordagem, como eu estou fazendo agora, estética sobre a obra de Platão, tentando entender os aspectos da estética na obra de Platão. Eu posso abordar Platão sobre os aspectos epistemológicos. Eu posso abordar Platão sobre os aspectos políticos, éticos, até morais, no sentido de pensar se há um dever na obra de Platão assegurado, uma deontologia ali. Há muitos caminhos, como Roma, há muitos caminhos para chegar a Platão. Né? Depende da abordagem, depende da temática que a gente está trabalhando, que no caso aqui é a filosofia da arte e a estética. Mas apesar desse aspecto poliédrico, né, de várias faces da obra de Platão, todas elas estão muito bem arquitetadas segundo uma teoria-chave.
uma teoria importante, que é a teoria das ideias, que estão sustentadas em dois aspectos básicos do conhecimento: a compreensão da teoria da mimesis e a compreensão da teoria da anamnese, ou, vamos traduzir para o português, da reminiscência. Entendendo essa chave de leitura, você entende a obra platônica como um todo. E você entende, inclusive, as críticas de Platão à poesia, a palavra escrita, ao discurso escrito e à pintura. Qual a teoria de Platão sobre a mimesis e a teoria de Platão sobre a anamnese? Em linhas gerais, a teoria de Platão sobre a mimesis quer dizer imitação. A mimesis é uma demonstração da relação entre ser, verdade e aparência. Para Platão, os sentidos, esse veículo que nós utilizamos para se relacionar com o mundo, para se identificar no mundo, esse veículo que nos parece o mais óbvio, a nossa chave mais óbvia de relação com o mundo, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto pelo gosto, pelo olfato, por aí vai. Os sentidos, Platão coloca uma certa desconfiança aos sentidos. Isso tem uma raiz parmenídica, uma raiz eliática. Né? Não apenas socrática, mas eliática. Uma certa crítica, uma certa ressalva aos sentidos. Aquilo que futuramente lá em Descartes, já no século XVI, vai dizer: os sentidos me enganam. No século XVII. Os sentidos me enganam. Né? Os sentidos não são confiáveis. E o que Platão vai dizer? O Platão vai tentar estabelecer uma teoria sobre o conhecimento. O que é uma teoria do conhecimento? Ele vai dizer: como é que eu conheço as coisas? Eu estou tomando aqui uma xícara com chá de hortelã. Como é que eu sei? Como eu sei que quando eu olho essa xícara com chá de hortelã, eu sei que é uma xícara com chá de hortelã? Para Platão, os sentidos eles são diversificados. Eles são multiformes. Uma xícara é diferente de outra xícara, que é diferente de outra xícara. Um ser humano é diferente de outro ser humano, que é diferente de outro ser humano. Mas apesar da diferença, apesar da multiplicidade, eu reconheço uma identidade entre elas. Tanto que eu digo, são 3 xícaras, são 3 pessoas, são 30 livros. Eu reconheço uma identidade na diversidade. Livro aqui, por exemplo, livro aqui é diferente do outro. Mas eu reconheço que eles são livros. Eu reconheço uma identidade na diversidade. Ok? E essa identidade é a chave para a teoria do conhecimento em Platão. Para Platão, o que garante a identidade das coisas não é propriamente a coisa, mas aquilo que garante essa identidade. Ele vai chamar isso de ideia. A ideia de livro é que faz com que os livros que estão atrás de mim aqui, na minha frente, é o que faz com que os livros aqui sejam livros, sejam sempre identificados como livros. Tá? Sejam sempre entendidos como livros. Que as xícaras, apesar de elas serem diferentes, sejam sempre identificadas como xícaras. A identidade é o que garante aquilo que nós aprendemos pelos sentidos, uma certa referência e, portanto, garante um certo conhecimento. Garante o conhecimento. Nesse sentido, há uma diferença muito clara entre Platão e Sócrates, o seu mestre. Sócrates chamava atenção para uma necessidade de uma espécie de purgação, de ponto zero, que seria o reconhecimento da própria ignorância. O que ele vai chamar de método maiêutico.
Platão, ele não abandona o método maiêutico, nem nos seus textos já de maturidade. Mas o seu método, que é dialético, tem uma diferença. Platão, em alguma medida, entende que o discurso mais ordinário, o senso comum, apesar de ele produzir inconsequências, algum conhecimento ali está presente. Então, o papel da dialética, como uma consequência da maiêutica socrática, a dialética platônica, é fazer com que o indivíduo não apenas purgue, ou seja, não apenas chegue o grande reconhecimento da própria ignorância, como acontece em Sócrates, que é uma sese mais do que uma sese epistemológica, uma sese moral. Mas também entendendo que aquilo que ele reproduz como lugar comum possui algum sentido, possui alguma relação com a verdade. No fundo, Platão desconfia de Sócrates na ideia de que somos totalmente ignorantes. O que nós não sabemos é diferenciar o joio do trigo, usar uma imagem aqui cristã. O que nós não sabemos, vai dizer ele lá no Sofista, quando o estrangeiro conversa com Sócrates, o personagem estrangeiro conversa com Sócrates, quer dizer, é preciso separar as partes, é preciso de um método de esclarecimento. E esse método, que é a dialética, é fundamental para se chegar às ideias. Então, para Platão, o mundo, tal como nós olhamos, é fundado de cópias, espelhos de ideias. Em outras palavras, ele vai usar a imagem, por isso a ideia de imitação, de mimesis. Mimesis é uma palavra grega, quer dizer imitação. Tanto é que o fenômeno comum, por exemplo, em alguns répteis, como os camaleões, em que a cor muda de acordo com o ambiente que se encontra, é chamado de mimetismo. Ele imita a cor do ambiente, de mimesis. A mimesis é, portanto, uma chave importante para se entender a epistemologia platônica. E aí dá para se entender a estética de Platão, a crítica que Platão faz ao poeta, ao pintor e à palavra escrita. Para Platão, uma ideia corresponde a uma multiplicidade de cópias. E o nosso papel enquanto indivíduo? Como é que sabemos que as coisas são o que são? Como é que eu sei que um caderno é um caderno? Não é pela cópia, mas sim devido a uma referência que essa cópia faz à ideia. De alguma forma eu reconheço a ideia na cópia. Reconhecer significa para Platão um conhecimento prévio. Nesse sentido, Platão é chamado de o primeiro inatista, considerado uma forte teoria do inatismo. Nós já nascemos com as ideias. E o único papel da pedagogia, da paideia, da educação, é nos ajudar a lembrar dessas ideias. É fazer lembrar. É promover a anamnese, a lembrança. A anamnese é um conceito importante da medicina, da enfermagem, que é o histórico familiar. Você pergunta à pessoa, a pessoa vai contando a história dela e a partir dali você vai obtendo uma série de subsídios para entender o diagnóstico. É a mesma coisa. A anamnese, para Platão, é isso, é fazer lembrar. Isso é um papel da pedagogia. Eu não estou aqui para ensinar nada. Eu estou aqui, diria Platão, para fazê-los lembrar daquilo que você já sabe. Tá? Então, a gente tem aqui duas chaves importantes. A mímese, que é cada ideia no mundo sensível é uma cópia. Não, cada objeto do mundo sensível é uma cópia das ideias que estão num plano inteligível, abstrato, E dentre essas ideias está a ideia da beleza, que é uma das ideias mais importantes da filosofia platônica. É a ideia da beleza. A beleza para Platão, ela tem um conceito. Para Platão, a beleza é expressão de harmonia
e proporção. É a expressão dessa harmonia das partes, dessa composição perfeita. Mas onde obtenho isso? Para Platão não é nas artes. As artes não me garantem propriamente a beleza. Por quê? Porque aí Platão está sendo fidedigno à sua teoria. Está sendo fidedigno ao esqueleto da sua tese. Que é qual? A teoria da relação entre ser, que são as ideias, a aparência, que são as cópias, e a verdade, que é a relação entre essas duas. E por que está sendo fidedigno? Porque o que é uma aparência? A aparência é aquilo que eu observo no mundo através dos sentidos. Isso é expressão da cópia. Isso é expressão da ideia, mas não propriamente a ideia. O papel da filosofia, o papel da paideia, da educação, é garantir o acesso da ideia, da cópia, vislumbrando a ideia. Só o que faz o poeta, só o que faz o pintor. Eles não fazem, segundo Platão, uma cópia, eles não fazem um processo de ascensão à ideia. A gente vai ver um autor que vai se utilizar de todo o sistema platônico e vai dizer que isso é possível, que é Schopenhauer no século XVIII e no século XIX. Mas Platão não. Platão vai dizer, você, a partir da ideia, da cópia, você não acende a ideia. Você acende a ideia, mas não uma pintura. Porque a pintura não é uma cópia que acende a ideia, é uma cópia da cópia. Na verdade, em vez de você queimar etapas, você aumenta as etapas em relação à ideia. Por que uma pintura é uma cópia da cópia? Porque a pintura é uma reprodução de uma realidade. E essa realidade em si mesma, para Platão, já é uma cópia da ideia. Portanto, você não está se aproximando da verdade, você está se afastando dela através da arte. Portanto, a arte não promove a beleza enquanto ideia áurea. Pelo contrário, a arte se afasta da beleza. A arte pictórica, a arte da pintura se afasta da beleza. A arte do poeta se afasta da beleza. A arte escrita se afasta da verdade do discurso. É um discurso frio, já escrito. Né? Ele não tem a potência do espírito na sua fala, no falar mais simples, no ato de falar. Ele já é uma cópia da fala. Portanto, ele não se aproxima da ideia, ele se afasta da ideia. Ele não se aproxima da ideia, ele se afasta do discurso escrito, como está lá no Fedro, no final do Fedro. Ou seja, o problema das artes é que as artes, elas produzem fantasmas, é o termo que ele utiliza, fantasmas. Ou seja, ou também, ele vai também usar também o termo, vai dizer que as artes que tentam imitar a imitação, elas são esquiagrafias. Esquia em grego é sombra. Grafias são escritas de sombras. Como assim escritas de sombras? Porque uma coisa é quando eu vejo uma paisagem que pode me apontar para a ideia de perfeição e harmonia, a beleza. Mas quando eu faço a pintura da paisagem numa tela, no fundo, Platão diz, eu estou me afastando da beleza que está na paisagem. Por que eu estou me afastando da beleza que está na paisagem? Porque eu estou produzindo um outro anteparo, mais um objeto de... Eu estou acentuando os traços meramente sensíveis da arte. A escrita acentua os traços meramente sensíveis da palavra. E com isso eu me afasto da verdade. Ou seja, o belo para Platão não está necessariamente condizente às artes. Pelo contrário, as artes como nós a concebemos hoje, elas seriam para Platão artes que não promovem a beleza, que nos afastam da beleza. Porque a beleza não é uma experiência para Platão. A beleza é uma ideia.
E a experiência que garante a beleza não é a experiência artística como nós a entendemos hoje. O que garante a experiência da beleza para Platão é a experiência amorosa. E é isso que é interessante. É o erótico, é o eros, na relação de desejo por uma outra pessoa, é que pode despertar na alma a compreensão da beleza. Isso fica muito bem ilustrado no Fedro. O Fedro tem uma das passagens mais bonitas escritas pela espécie humana sobre o amor. Né? Quando a gente fala de amor, a gente usa uma única palavra na língua portuguesa, amor. O grego é mais delicado, mais sutil. Platão é mais sutil, ele fala de um amor filial, a filia da própria filosofia, é o amor pela amizade, uma pessoa, alguém que tem profunda amizade e tem um carinho enorme, eu a amo, eu quero o seu bem. Mas é diferente do amor erótico, do eros. O eros é o amor que uma pessoa tem por outra no sentido de um desejo carnal, um desejo físico mesmo, mas próximo do desejo físico. O que diz Platão? Para Platão, a beleza é revelada nessa experiência amorosa e não na experiência artística. Né? Hoje, a nossa concepção diz, hoje, de maneira um pouco... Hoje, culturalmente, a gente diria que as duas experiências nos promovem a relação com a beleza. É claro que uma pessoa que eu sou apaixonado, eu a acho bela. Tanto quanto quando eu vejo um quadro, também eu acho belo. As duas podem me promover a mesma experiência. Mas para Platão, só a experiência, é prioritariamente a experiência amorosa que dá, pelo menos de tudo que eu li sobre ele, é que dá realmente sentido à experiência, é que confere realmente a compreensão da beleza. E segundo Platão, essa beleza ela não é apresentada pelo fato de o outro ser belo. O outro, no fundo, desperta a ideia do belo. Ele faz uma comparação muito bonita. Ele diz que a alma humana, quando se depara com alguém e se apaixona, a relação é de patos. Patos dá origem à palavra, é paixão. Mas patos também é doença, em português, patologia. Ou seja, o amor ele é uma maniqueia, é uma maniquê, é uma doença, é uma mania. E ele é uma mania porque ele nos perturba. O amor é uma espécie de perturbação da alma. Mas que Platão deixa claro que essa experiência de perturbação da alma não é algo que a gente deva se afastar dela. A gente deve, pelo contrário, enfrentá-la, convivê-la. Né? Por quê? Porque quando eu estou diante do ser amado, o amante está diante do amado, o amante é aquele que ama. Português bem claro. Amado é aquele que é objeto de amor, no sentido erótico. Ele não se vê diante de um belo quadro. Né? No Hippias até ele fala de um belo jarro. Não é um belo jarro, não é um belo quadro. Não é uma bela mulher, não é um belo rapaz. A experiência é diretamente com a beleza. Ou seja, o amante vê, identifica, rememora. Daí o papel da reminiscência. Ele rememora a beleza. E por isso a perturbação. Ele faz uma bela comparação no Fedro, que diz que a alma é como um cocheiro com 2 cavalos. Esse cocheiro seria quase o aplicativo da razão, que tem que domar as suas paixões diante do amado. E isso é um aprendizado da alma. Isso é uma educação. Né? Uma educação que garante ao indivíduo a autonomia, a autarqueia, garante o cuidado de si mesmo. É uma palavra fundamental. Né? O cuidado de si mesmo. Então, esse é o ponto que a gente tem que pegar hoje. Entender que o primeiro autor que fala sobre a beleza é Platão. Mas Platão, ele não relaciona a beleza com as artes. Pelo contrário, ele separa a beleza da arte. Ele diz até que a arte nos distancia da beleza.
E por que a arte nos distancia da beleza? Porque a arte é um caminho contrário à busca da ideia. Porque a arte é uma esquiografia, é uma cópia da ideia. É uma cópia da cópia. A palavra escrita é uma cópia da escrita, da fala, que já é a expressão da ideia. Eu estou me afastando. A pintura é uma cópia da paisagem, que já é por si mesmo por si mesmo é uma cópia da ideia de beleza. Eu estou me afastando da beleza, não estou me aproximando dela. O que garante essa lida, esse contato direto com a ideia, é a experiência amorosa para Platão. Ela sim seria uma... Ela sim nos financiaria, nos garantiria esse acesso com a verdade, com a beleza, com a ideia do belo. Não um belo jarro, não uma bela moça, não uma bela xícara, mas aquilo que faz com que xícaras, moças, rapazes e jarros sejam belos. A beleza em si mesmo. A gente sabe que Platão distingue a ideia da coisa. Né? Ele dá uma autonomia aos adjetivos, digamos assim, brincando. Tá? Na próxima aula, então ainda a gente não está... Você olha para Platão e vê que Platão já está começando a desenvolver uma teoria estética. Não propriamente uma estética, mas já está trazendo ali alguns germes para aquilo que vai ser a teoria estética. Porque ele já está tentando, de alguma forma, compreender um conceito fundamental da estética, que é o conceito de beleza. Mas estranhamente separando a beleza da arte. Nós vamos ver agora um outro autor que vai aprofundar esse conceito de beleza, já no século XVIII, que é Kant, na famosa Crítica da Faculdade de Julgar, ou Crítica da Faculdade de Juízo, diferenciando as traduções. Né? E ele vai fazer uma coisa que Platão jamais imaginaria. Ele vai destituir o conceito do belo, ou seja, vai tornar o belo uma ideia sem conceito. Isso é uma coisa muito interessante, espetacular da parte de Kant. Uma série de diferenciações que ele vai fazer sobre a beleza. Para começar, que a beleza não está vinculada ao conhecimento. Em Platão está. O belo é uma das ideias fundamentais para o acesso que garante e que aprofunda o nosso acesso ao conhecimento. Kant não. O belo não produz conhecimento nenhum. O belo está numa outra dimensão da nossa relação com as coisas. Tá? O conhecimento é muito mais restritivo. E como sempre, para a gente entender um autor, a gente tem que entender o coração da obra. O coração da obra platônica é a teoria das ideias e as duas relações entre as ideias e cópias, que é a teoria da mímese, a imitação, e a teoria da reminiscência, da anamnese. E em Kant, já preparando vocês para Kant, o que vai estar garantido aí vai ser o famoso esquematismo transcendental da crítica da faculdade, da crítica da razão pura. Entendendo isso, você entende todo o cabeçal, assim, ou consegue ter uma visão bem interessante, bem ampla, né? Vou brincar com a palavra bem boa, né? Uma visão bem boa, brincando aqui, uma visão interessante sobre o pensamento kantiano, que consegue minimamente identificar o que o autor está falando. Tá? Por hoje é só. Como diria o desenho. Abraço, gente.